também se preocupa com seu coração. Ora a Deus. E faz tudo para não te ver sofrer. Tem te lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, tem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou, tem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou, tem te lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, tem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou.
Graças, paz. Que Deus abençoe os amados irmãos em Cristo Jesus. Queridos, esse Deus é um Deus maravilhoso, é o Deus do impossível. Esse hino que foi cantado agora por último, quando tudo diz que não, é a voz de Cristo que encoraja cada um de nós a prosseguir. Guarde esse último trecho dessa música para os dias difíceis que virão, porque eles vão vir. Então é a voz do Senhor Jesus que vai nos dar coragem. É a voz do Senhor Jesus através de um amigo que vai fazer com que nós estejamos avançando. É a voz do Senhor Jesus através de um louvor que vai fazer com que nós venhamos a dar mais um passo. É a voz do Senhor Jesus através do Espírito Santo de Deus que faz com que nós estejamos aqui hoje. Cada um de nós passamos por várias dificuldades para chegar até aqui. Mas glorifique a Deus porque você chegou. Tem muitas pessoas que talvez quiseram estar aqui, mas elas não conseguiram. E tem algumas pessoas que talvez os olhos ainda não estão descamados. Elas ainda estão com aquela barreira nos olhos que impedem de ver a Cristo. Então você é um vitorioso. Você é um vitorioso só de estar aqui. Você é um vitorioso só de estar nos assistindo através desse equipamento de mídia. Creia nisso, que o Deus do impossível, o nosso Senhor Jesus, está com cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém. Queridos, nós vamos hoje finalizar uma série de mensagens que foi iniciada por mim, falando sobre a igreja multiplicadora. Nós estudamos aqui os princípios que estão alicerçados na Bíblia e que são trabalhados por essa visão que nós estamos caminhando para vivenciá-la dentro de cada um de nós. E mais uma vez, o que é a igreja multiplicadora? A igreja multiplicadora é a visão intencional do crescimento do reino de Deus. Quem quer que o reino de Deus aqui cresça? Estou vendo gente com a mão baixinha aí. Quem quer que o reino de Deus cresça? Amém, amém. Isso é bom. A visão bíblica através da igreja multiplicadora nos ajuda a que esse crescimento do reino ele seja real. A visão que nós estamos tentando trabalhar com os irmãos bíblica, ele faz com que nós cada vez mais estejamos próximos de quê? De cumprir a grande comissão de Cristo, que foi a última instrução que foi dada a ele para os seus discípulos. A última coisa que Cristo falou aqui, antes de ser assunto aos céus, antes de subir aos céus, foi: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Essas foram as últimas palavras, e os discípulos ficaram olhando para Jesus subindo, e o anjo disse: ei, fica tranquilo, do jeito que ele foi, ele vai voltar, amém? Quando ele voltar, nós teremos que ter cada vez mais um maior número de almas resgatadas do inferno, para apresentar a Cristo, com as nossas mãos cheias de frutos. Então a visão da igreja multiplicadora é cumprir essa grande comissão, é cumprir o desejo de Cristo, é fazer com que almas venham a se render aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus. E nós estudamos aqui os 5 princípios, ou melhor, estudamos 4 e vamos ver o 5º hoje. E eu queria recapitular com os irmãos quais seriam esses princípios. Alguém lembra qual o primeiro princípio da igreja multiplicadora? Oração. Segundo, evangelização discipuladora. Terceiro,
plantação de igrejas. Quarto, formação de líderes. E o quinto, compaixão e graça. Alguns dos jovens aí dizem que é o sextou. Porque quando é dia de sexta-feira, agora não, né, que o Eliane está com Josué em casa, mas quando era dia de sexta-feira a gente saía, indo na casa dos irmãos, comer um pouquinho, né? Mas o intuito era praticar a compaixão e graça, porque a palavra de Deus, ela nos mostra e ela nos ensina isso. E o que também recebi do Senhor, o texto que Paulo fala lá na ceia, nós também podemos transmitir dessa forma. O que eu recebi do Senhor, o que o Senhor me mostra como regra de conviver com os cristãos, eu também entrego às ovelhas a qual Ele me confiou. Então, a ação do sextou não precisa ser só minha, ela pode ser de qualquer um dos irmãos aqui. Por que sextou? Por que na sexta-feira? Muitas vezes no sábado algumas pessoas não trabalham, e aí podem ficar um pouco mais de tempo acordados, sem se preocupar tanto com o dia de sábado, porque vão trabalhar, porque vão fazer alguma atividade. Então, uma dessas ações que nós podemos estar fazendo, cada um com o seu próximo. Então, compaixão e graça nós vamos trabalhar hoje. Essa palavra, compaixão e graça, se nós fôssemos juntar elas, se elas fossem um número, compaixão é um número 2 e graça é um número 2, juntarmos, daríamos que número? Misericórdia. Que número? 4, muito bom. Então, se nós juntarmos a palavra compaixão e graça, nós vamos ter uma outra palavra chamada comunhão. Quando nós juntamos as duas palavras, o compaixão e a graça, nós temos comunhão, nós temos unidade cristã, nós temos de fato sermos um em Cristo Jesus. E aí, o texto que mais vivencia essa compaixão e graça, o texto que mais nos mostra como está em comunhão, se encontra lá em Atos, capítulo 2, a partir do versículo 43, 42 até o 47. Atos, capítulo 2, a partir do verso 42 ao 47. Nós vamos trabalhar esse texto na noite de hoje. Atos 2, versículos do 42 ao 47. Amém ou misericórdia? Ainda tem gente que não achou ainda. Atos 2, do 42 ao 47. Porém, antes de nós entrarmos de fato no que o texto nos fala, eu vou fazer aqui uma dicotomia dessa palavra, compaixão e graça. Nós vamos aí dividi-las, nós vamos separá-las e vamos analisar elas à luz da Bíblia. Onde na palavra de Deus nós vamos ver a compaixão e onde na palavra de Deus nós vamos ver a graça. O que seria a compaixão e o que seria a graça? E como a palavra de Deus nos ajuda a viver essa compaixão e graça. A primeira palavra, compaixão, ela é um sentimento. Ela é um sentimento piedoso. Ela é uma simpatia por algo difícil que está acontecendo com o irmão, mas ela não só fica nisso, porque se eu olhar para o irmão e ver o irmão passando por alguma dificuldade e sentir a dor dele, isso é empatia. Eu estou sentindo a dor do meu irmão. A compaixão faz com que eu, além de sentir essa dor, eu me mova.
para fazer alguma coisa. A empatia, ela faz com que eu veja alguém passando por qualquer situação, seja ela boa ou ruim, e eu sinta aquilo, mas fique para mim, ficou ali. A compaixão é diferente. A compaixão faz com que eu veja aquela situação e eu me mova, eu me movimente, eu faça alguma coisa para que aquilo se resolva, ou se minorize, se amenize, se diminua. Se nós olharmos à luz da palavra de Deus, nós vamos ver Jesus ensinando algumas pessoas como ter compaixão. Lá em Lucas, capítulo 10, os versos de 25 a 37, falam da parábola do bom samaritano. E essa parábola do bom samaritano é interessante porque começa com Jesus sendo questionado por aquelas pessoas que estavam ali, os mestres da lei, os fariseus, os saduceus, os escribas. E aquelas pessoas perguntavam a Deus como elas poderiam fazer, ou o que elas poderiam fazer para ter a vida eterna. Talvez muitos de nós temos essa pergunta: o que eu posso fazer para ter a vida eterna? Será que tem alguma coisa que eu venha a fazer? E é interessante que Jesus, quando recebe essa pergunta, ele dá outra pergunta. Ele diz: o que é que a lei e os profetas dizem a respeito disso? Quando Jesus fala o que a lei e os profetas dizem sobre isso, ele não está falando dos 10 mandamentos. Ele não está falando do que o profeta que estava ali em determinada situação estava dizendo. Quando Jesus diz o que diz a lei e os profetas, nós estudamos aqui no curso de teologia que a lei e os profetas é uma divisão do Antigo Testamento. O Antigo Testamento que Jesus e os discípulos eles tinham em mãos é dividido em lei e profetas, que são os escritos. O que Jesus estava perguntando é: o que a Bíblia fala sobre isso? Muitas vezes nós chegamos com algumas perguntas a Cristo, onde nós já temos a resposta dada por Ele, mas muitas vezes nós não conseguimos ter essa resposta, porque ela está contida na palavra de Deus, e muitas vezes a gente não consegue ler a palavra de Deus. E aí naquele contexto Jesus diz: o que é que a Bíblia diz? E aí o mestre da lei, ele olhou para Jesus e disse: amar a Deus sobre todas as coisas, sobre todo o teu ser, todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Muitas vezes nós não sabemos, mas achamos que essa palavra foi Jesus que deu. Muitas vezes alguma pessoa pode dizer: olha, Jesus ali dividiu os 10 mandamentos, ele compactou, e ele disse, não foi Jesus que disse não, leia o texto, não foi Jesus que falou, foi um mestre da lei. Jesus apenas deu legal para ele, joinha, deu ali o like, disse: é isso aí, beleza, tu tá certo, vai tu e faz isso mesmo. E aí ele pegou e disse: quem é o meu próximo? É aí onde Jesus dá uma lição de compaixão. Aí é onde Jesus mostra aos que estavam ali naquele momento o que é essa compaixão. Primeiro, ele começa mostrando o quanto nós somos falhos, porque ele diz: tinha uma pessoa que estava passando de Jericó para Jerusalém, e essa pessoa foi pega por assaltantes. Deram um pau da cebola neles, pegaram tudo que ele tinha e foram embora. Talvez o amado irmão possa estar assim pensando: poxa, bichinho, a bandidagem é bronca, né, pessoal? Mas entendam como essas pessoas receberam essa notícia. Esse trajeto de Jerusalém para Jericó era um trajeto muito conhecido pelos seus assaltos. Todas as pessoas que faziam esse trajeto, elas iam em caravanas. Eram muitas pessoas juntas que faziam esse trajeto. E nas caravanas tinham os seguranças, os guardas, e faziam com que aquela pessoa estivesse segura.
Sim, irmão, mas o que é que tem a ver? Vamos lá. Pensem numa área bem perigosa que tem por aqui. Que se a pessoa passar, o celular já foi-se embora. Pronto. Você sabe que ali é perigoso, sim ou não? Sim ou não? Você vai passar sozinho? Então se você passou e foi roubado, foi porque quis, não foi? Foi porque quis. Você sabia que ia ser roubado? Você foi lá por quê? Porque você quis ir. Se eu estou dizendo, ó irmão, não vá por ali não, que ali é difícil e tal, você vai passar por ali, o povo que passa por ali, a polícia não entra por ali, aí o cara vai sozinho, um celular na mão, ainda mandando mensagem, passa e é roubado. Ele foi avisado. Esse sentimento que está aí na cabeça dos irmãos, era o mesmo das pessoas que ouviram Jesus falando a história. Disseram, gente, o cara sozinho, pô, o que esse abençoado foi fazer ali? Só podia estar querendo ser assaltado. Foi triste para ele, velho. E é aí onde Cristo mostra que, por muitas vezes, nós fazemos coisas que nós sabemos que estamos errados, mas Cristo continua a nos amar. A compaixão dele continua a estar próximo de nós. A mão dele continua a nos levantar. Isso é maravilhoso. Essa compaixão que Cristo nos mostra é extraordinário. Que mesmo pobre pecador, Deus nos ama. Mesmo sendo fraco, como a música diz, mesmo sem merecer. Isso é muito interessante, porque ele começa a história dizendo isso. Tinha um rapaz lá que aconteceu isso, e aí veio um sacerdote, alguém assim, muito bonito como eu não sei porque estão rindo. E aí passou, quando viu aquele camarada ali deitado, ele, olha, misericórdia, vou passar por aqui, deixa esse boneco aí, e está tudo certo. Às vezes nós chegamos até a talvez condenar essa ação. Só que o sacerdote, quando ele iria fazer o seu processo no templo, a lei de Moisés, lá em Levítico, afirmava que ele não poderia tocar em nada impuro, ou em nada que estivesse morto. E aí ele se precaveu e passou longe daquilo ali. Da mesma forma, o levita olhou e olha, deu a volta, porque também, meus irmãos, muitas vezes alguns bandidos, eles se fingiam ali de morto, e aí quando a pessoa ia ajudar, é um assalto, perdeu o playboy. E aí o negócio complicava, e aí aquela pessoa passava de longe. Mas aí Jesus mostra um outro cenário. Um samaritano, uma espécie de mestiço, alguém que estava à margem da sociedade, quebra todos esses paradigmas. Às vezes, como eu falei anteriormente, o que nós estamos fazendo aos nossos olhos é agradável a Deus. Aos nossos olhos, não tocar no impuro para se apresentar no templo é agradável a Deus. Talvez passar distante, com medo de ser ali, acontecer alguma coisa com você, é agradável a Deus. Mas naquele momento Jesus estava dizendo diferente. Naquele momento Jesus mostra que alguém que não se importou com o que ia acontecer com ele, apenas quis ser bênção, ele pegou aquela pessoa, colocou em cima do seu animal, levou aquela pessoa até uma hospedagem, pagou pelo tratamento daquela pessoa, e de fato foi bênção na vida dela.
Nessa parábola nós temos algumas situações interessantes. Primeiro, o esforço que foi feito pelaquela pessoa. O esforço que foi feito pelaquele homem, primeiro, descer da sua montaria. Não sei se era um cavalo, uma égua, um jumento, o que é que ele tinha. Mas ele desceu, ele pegou aquela pessoa que estava ali, colocou nos seus braços. Ele não se importou se estava sujo de sangue, se estava com areia, se estava suado. Ele colocou a pessoa em cima do jumento, do cavalo, disse que seja, um equino, pronto. E aí levou essa pessoa até a hospedagem. O rapaz foi em cima do jumento de quem for lá. E ele foi o quê? Ele foi o quê? A pé. Não sei qual distância era isso, mas ele caminhou levando aquela pessoa. Chegando lá, ele tirou recursos e pagou pelaquela pessoa, pelo tratamento daquela pessoa. E aí quando Jesus mostra àquele fariseu que estava lá, ele disse: quem te parece ser o próximo? Meus amados, compaixão é eu sentir a dor do irmão e me mover em prol dele. Compaixão é eu sentir que precisa ser feito algo e não ficar dizendo: poxa, esse pedestal era para estar aqui, mas Betinha deixou ele aí. Está vendo? Vai passar alguém e vai tropeçar. Ô irmão, custa nada você vir aqui dizer: eita, isso pode derrubar alguém, viu? Botar ele para cá assim. Ai. Isso é compaixão. Isso é o que Cristo nos ensina. É eu ver aquilo que tenho que fazer e fazer. É eu amar a quem eu devo amar de todo o coração. É eu perdoar a quem eu devo perdoar de todo o meu entendimento. É eu me doar o que eu tiver para ser doado. Essa é a verdadeira compaixão que Cristo nos mostra através das suas escrituras. A segunda palavra que nós vamos analisar é a graça. E a graça, ela tem uma definição muito conhecida por cada um de nós. Se eu perguntar a alguns irmãos aqui o que é graça, qual seria a resposta? É um favor não merecido. De fato, graça é um favor não merecido. O rapaz que estava lá deitado no chão, ele sabia que não era para passar por ali. Ele sabia, ele conhecia aquele lugar, mas mesmo assim ele foi. E Cristo mostrou que a graça dele foi abundante naquele lugar, com aquela pessoa. Aquilo que aquele viajante fez foi um favor que talvez aquela pessoa não merecesse, por ter desobedecido, por não ter prestado atenção nos conselhos que deram. Talvez muitas pessoas disseram: não vai não, sozinho não, rapaz. Tu vai passar por ali pela rua de Marca, aquela rua de Marca ali é pesada, rapaz. Só passa ali pela rua se Marco tiver. Se Marco tiver, tu passa. O chefe tanto, né? O negócio fica mais light. Mas o Monivaldo, depois do Monivaldo disse: deixar de passar, acabou-se. O Monivaldo comanda ali. Então a graça, ela é um favor imerecido. Se nós abrirmos o livro de João, capítulo 1 e o versículo 16, nós vamos ver que Cristo se revelou na plenitude dos tempos, nos concedendo graça sobre graça. Veja que coisa interessante. O que seria essa graça sobre graça? A graça é um favor imerecido. A graça que Cristo concede a cada um de nós é a nossa salvação. Nós merecemos a salvação? Há alguma coisa que possamos fazer para ter a salvação? Então é um favor que Cristo nos deu.
Mas ele não parou por aí. O Verbo, ele se fez carne e habitou entre nós. A glória do unigênito do Pai esteve aqui, andou conosco, ensinou a cada um daqueles que estavam ali e a nós que estamos aqui hoje. Curou, ressuscitou, foi de fato bênção para aquelas pessoas que ali estavam. Cristo, ele não só nos concedeu a graça, ele nos concede graça sobre graça. Todos os dias nós recebemos a graça de Deus, as misericórdias do Senhor. Se nós estamos aqui hoje, é porque a misericórdia do Senhor nos alcançou. Se nós chegamos até aqui, passamos esse ano turbulento, foi porque Deus nos ajudou em todos os momentos. A palavra compaixão e graça, ela não é só algo que faz com que nós venhamos a estar na casa de um irmão ou outro, para ali nos confraternizarmos com ele. A palavra compaixão e graça tem que fazer com que eu me lembre por todo o sacrifício que Cristo fez por nós. Quando eu falar compaixão e graça, o que tem que vir na mente do irmão não é comida, não é bebida, não é diversão, é Cristo. Quando nós ouvimos falar compaixão e graça, o que tem que vir na nossa mente é desejo por almas, é vontade de avançar, é querer que vidas sejam transformadas através do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é compaixão e graça. Isso é o que Cristo passou para nós. E é interessante que quando nós entendemos esses dois conceitos na nossa vida, a chave ela muda. A chave que está na cabeça da gente aqui, a chave que ela está ligada em primeiro, trabalho, segundo, relacionamento, terceiro, estudo, quarto, isso, quinto, aquilo, e Deus vai ficar na hora que der, ela vira. Ela dá uma capotada assim, ó. Onde em primeiro fica Deus, em segundo fica Deus, em terceiro fica Deus, em quarto, quinto, sexto fica Deus. Se Ele permitir, viverei as demais coisas que serão assim acrescentadas. Quando nós entendemos a compaixão que Cristo tem por nós, a graça que Ele nos concede, essa chave ela vira, meu irmão. Aí, quando ela vira, nós poderemos viver o que os discípulos vivenciaram em Atos capítulo 2, a partir do versículo 42, que é o texto que nós vamos trabalhar agora. Mas para isso, essa chave ela precisa virar. Para isso, nós precisamos ser cada dia mais revestidos pelo poder do Espírito Santo de Deus. A compaixão e graça, a comunhão e a união dos discípulos, ela continuou cada vez mais forte após o derramamento do Espírito Santo de Deus. Se nós lermos um pouquinho para trás do livro de Atos, do capítulo 1, nós vamos ver a descida do Espírito Santo sobre aqueles que ali estavam. E depois do Espírito Santo habitar em cada um dos seus irmãos, a chave virou e eles começaram a viver, de fato, o que Cristo queria para cada um deles. Vamos fazer a leitura de Atos, capítulo 2, a partir do versículo 42 até o 47. Vou estar fazendo algumas pausas em determinados momentos. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por até aqui o Senhor ter ajudado a cada um dos teus servos. Muito obrigado, Pai, por nos mostrar o quanto é a tua graça, quão maravilhosa é a tua compaixão sobre cada um de nós, Pai. Que cada dia o nosso desejo por ti venha a aumentar. A cada momento a vontade de
ter o Senhor mais próximo seja constante na vida de cada um dos teus servos, a começar de mim, Pai. Que o teu nome cresça e o nosso nome venha a diminuir. Que o Senhor seja exaltado, que toda língua confesse que só tu, Cristo Jesus, é o Senhor e Salvador, Pai. Em nome de Jesus, continua conosco, que essa palavra que não vem de mim, não sou nada, e sim vem de ti, Pai, ela adentra os nossos corações e faça morada, hoje e para sempre. Amém. Queridos, no versículo 42 e 43 do texto de Atos, diz o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam por meio dos apóstolos. Meus amados, a vida em compaixão e graça, a vida em comunhão, a vida com o pleno revestimento do Espírito Santo de Deus faz com que eu e você desejemos cada vez mais ter uma vida devocional com Deus. O que acontece no versículo 42 e 43 nada mais é de que devoção, desejo de Deus vindo dos apóstolos. Ele começa dizendo: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Qual era a doutrina dos apóstolos? Cristo. A doutrina dos apóstolos era dizer quem é Cristo. A doutrina dos apóstolos é mostrar quem é de fato o nosso Redentor, aquele que morreu na cruz do Calvário, ao terceiro dia ressuscitou, a morte não pôde detê-lo. A pregação que Pedro faz aqui no capítulo 2, ela é extraordinária, porque ele começa com Cristo e ele termina com Cristo. A doutrina dos apóstolos era constantemente seguida por aqueles que ali estavam. Os passos de Cristo eram constantemente seguidos por todos que ali estavam. De fato, a nossa vida devocional, ela deve ser semelhante a isso. A nossa vida de comunhão com Deus, ela tem que estar muito próxima a isso. Nós vimos logo quando Jesus subiu aos céus, os discípulos estavam orando. A todo tempo eles estavam juntos. Após a descida do Espírito Santo, eles estavam cheios do poder de Deus. Talvez eles pudessem ter dito assim: hoje eu não vou ficar de boinha aqui, não vou fazer nada da área teológica, eclesiástica, estou aqui tranquilo. Não. Os discípulos no outro dia estavam no templo orando. João e Pedro subiram no templo, chegaram lá e encontraram com quem? Quem foi o camarada que estava lá sentado na porta do templo? Quem lembra? O paralítico. Estava só há 40 anos ali, sentado. E aí ele pede uma esmola. E Pedro e João olham para ele e dizem: não tenho prata nem tenho ouro, mas o que eu tenho, o que é que eles tinham dentro dele? O que eles tinham dentro dele? A luz, o Espírito Santo de Deus, Jesus, Ele deu a eles. Meus amados, você tem a luz do Espírito Santo dentro de cada um. Você foi comprado a preço de sangue. Você tem o Cristo que habita no seu peito. Dê às pessoas. Entregue àqueles que estão precisando. Fale desse Jesus. Não precisa ser só abrindo a Bíblia, não. Fale através de ações. Seja bênção. Seja bênção só para quem está perto de você, não. A vida dos discípulos, a vida dos apóstolos, era uma vida constante de devoção.
Era uma vida constante de leitura da palavra, é uma vida constante de estudo da palavra, é uma vida constante de oração ao Deus Todo-Poderoso, é uma vida constante de compaixão com os irmãos que estão próximos. Compaixão e graça, é isso. O que o texto mostra a cada um de nós é que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, em cada alma havia respeito, em cada alma havia zelo, em cada alma havia cada vez mais desejo de ter o Cristo dentro deles. Isso é muito maravilhoso, meu irmão. Isso é muito maravilhoso, porque quando nós estamos acordando, desejando a Cristo, quando nós estamos almoçando, desejando a Cristo, quando nós estamos jantando, desejando a Cristo, a nossa vida ela é transformada. Os nossos prazeres, eles são transformados. Os nossos desejos, eles são transformados. As nossas prioridades, elas são transformadas. A nossa vida, ela é transformada. É por isso que Paulo diz: não vos conformeis com esse mundo. Não vos conformeis com esse mundo. E eu falei aqui no culto de Réveillon que o não vos conformeis com esse mundo não é não vos conformeis em tomar cachaça, não vos conformeis em escutar música secular, não vos conformeis em falar isso ou não falar, é não vos conformeis em estar sentado no banco, é não vos conformeis em ler a Bíblia só no domingo, é não vos conformeis quando estivermos em oração apenas no culto, é não vos conformeis com esse modus operandi. Transforme-se pela renovação da minha mente, pela renovação da sua mente, pela renovação de cada um de nós. É isso o que o texto fala. É essa comunhão, é esse temor, é esse zelo que a compaixão traz para cada um de nós. Dando continuidade, no versículo 44, ele diz: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles choravam com os que estavam chorando, e eles se alegravam com os que estavam alegres. Eu sempre disse isso aqui e vou continuar afirmando. E por vezes, quando nós estamos chorando, nós encontramos 2, 3 ou 4 para nos ajudar a chorar também. Ô amigo, não fica assim não. Ô amiga, não fica assim não. O que é que está acontecendo? Fica aqui comigo. Vamos ver como é que está. Vamos resolver isso aqui e tal. Mas muitas vezes nós não conseguimos ficar feliz com a vitória do irmão. Aí o irmão chega aqui e diz: rapaz, comprei uma bicicleta nova. Aí o que não tem uma bicicleta diz logo: está me humilhando. Eu não tenho bicicleta. Precisava chegar aqui no púlpito e dizer que comprou uma bicicleta nova? Precisava não, pô. Para que isso? Só chegar aqui e dizer que foi promovido. Olha pessoal, fui promovido, graças a Deus. Estou ganhando aí 50% a mais do que eu ganhava. Está vendo? Está me humilhando. Estou desempregado há mais de 5 anos, há mais de 6 anos, há mais de 10 anos. Essa pessoa não precisa estar compartilhando isso não. Se ele não compartilhar com você, ele vai compartilhar com quem? Com quem? Pois é, meus amados. O tudo em comum é compartilhar tristezas, compartilhar alegrias, é compartilhar choros, mas também compartilhar sorrisos. É ver quando o irmão está triste e chegar lá junto dele. E quando ele estiver alegre, é também estar próximo dele.
E é interessante que o texto diz que todos estavam juntos. O quão difícil é o povo de Deus estar junto. E eu estou dizendo o povo de Deus, porque o povo do mundo é fácil estar junto. É sim. Bota um tubo de cana no meio para ver se todo mundo não se junta. Junta ou não junta? Junta ou não junta? Junta, muito bem, Caleb, é isso aí. Agora vamos marcar uma confraternização aqui com todos os irmãos da igreja. Todos vão? Todos vão? Não, irmão, eu estou com dor de cabeça. Não, fulano está vindo para cá. Não, ciclano. Mas quando tomava cachaça, ia, meu velho. Quando vivia no mundo, ia. E não venha dizer que não ia, não, que ia. Ia sim. Eu ia, mas não podia ver uma lata batendo que estava junto. Oxe. Isso é viver junto. O Espírito Santo de Deus, ele tem que cada vez mais nos aproximar e não nos separar. Jesus Cristo, ele veio para aqui para nos unir e não para nos dividir. Mas parece que quando nós nos convertemos, a primeira coisa que nós fazemos é se separar. Aí eu digo, não, me separei do mundo. Me separou do mundo, mas não está junto dos irmãos da igreja também não. Meus amados, isso é muito sério. Isso é muito sério porque no final do texto, nós vamos ver algo que acontece porque tudo aquilo acima estava sendo feito. Nós vamos ver aqui no final do texto a consequência de seguir a vida devocional, a consequência de todos terem cada vez mais o chorar com os que choram e o se alegrar com os que se alegram. Lá no versículo 47 nós vamos ver a consequência disso. Porém, antes de chegarmos no versículo 47, no versículo 45 diz: vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Vendiam suas propriedades e fazendas, repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Aqui nós vemos algo interessante, que os discípulos, aqueles que estavam juntos, aqueles que estavam próximos, as mais de 3.000 pessoas estavam ali agregadas, eles não consideravam apenas a sua vida. Eles não consideravam apenas o que era seu. Eles não consideravam apenas o que eles tinham como posse. Pelo contrário, eles não pensavam só nas suas contas. Eles pensavam nas contas dos outros irmãos. Alguém aqui já parou para pensar em, poxa, será que Tiago pagou a conta de energia dele esse mês? Alguém já parou para pensar isso aqui? Já parou para pensar? Claro que não. E nós não estamos habituados a isso. E a culpa não é sua não, meu irmão. A culpa não é minha também não. Isso são anos e anos e anos e anos de desserviço ao Evangelho. Alguém já parou para pensar assim, poxa, será que Paulo almoçou hoje? O pessoal do louvor perguntou se Paulo tinha almoçado hoje. Perguntou não? Almoçou, Paulo? Era bom que você não tivesse almoçado, que aí eu ia pegar todo mundo agora. Ia pegar assim. E acertar na mosca. Meus amados, isso é muito interessante, porque aqueles que estavam lá com Cristo, aqueles que estavam lá com os discípulos, com os apóstolos, eles não estavam preocupados só com o que era deles. Ele não estava preocupado, como eu disse, com as contas deles, com a comida deles, com a casa deles. Eles estavam preocupados também com os outros.
Eles estavam preocupados com o que estava acontecendo com as outras pessoas. E é interessante que, às vezes, eu estava conversando com uma jovem ontem, e ela estava dizendo assim: eu peço muita condição a Deus para poder ajudar mais. E quando ela falou ajudar mais, ela estava falando na área financeira. E eu disse: cuidado. Cuidado quando a gente pede algumas coisas. Porque às vezes a gente pede condições de ajudar mais. No caso, a pessoa está falando da área financeira. E aí Deus dá a condição daquela pessoa ajudar. Mas a primeira coisa que vem na cabeça dela é um computador novo. Aí um computador novo tem que se pagar, né? É ou não? Aí vem um celular novo. Aí vem o curso que estava há 3 meses trancado e começou a fazer. Aí vem passagem para curso. Aí vem isso, vem aquilo outro. E o dinheiro da contribuição, como é que fica? E aí? Estou falando dessa situação porque foi me indagado isso. Como é que fica? Às vezes a situação não é financeira, mas às vezes é de tempo. Queria tanto tempo para estar na obra, trabalho tanto. Eu digo amém. No outro dia o cara está desempregado. Tem tempo? Tem tempo ou não tem? Mas não, agora é botar currículo, fazer curso, me atualizar, buscar. Como é que tem que. Quem vai botar a boia dentro de casa? Oxe, estou dizendo, meu irmão, cuidado com o que você pede. O salmista, no Salmo 51, versículo 10, ele dá uma dica, o que pedir a Deus nessa situação. O salmista no capítulo 51, versículo 10, diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Quando o nosso coração é puro para com Deus, aquilo que tiver de ser feito, vai ser feito. A contribuição que tiver de ser feita, ela vai ser feita. Eu não vou estar procurando desculpas ou jeitinhos. Eu vou fazer o que de fato eu tenho que fazer. Isso é não atentar apenas ao que é seu. Isso é não atentar apenas o que eu digo sempre, farinha pouca, o meu pirão primeiro. A compaixão e a graça faz com que nós venhamos a estar refletindo nisso. Toda vez que falarmos em compaixão e graça, lembrem primeiro do sacrifício de Cristo, mas também lembre de uma vida devocional. Lembre que eu preciso chorar com os que choram e me alegrar com os que se alegram. Lembre que eu não posso apenas pensar no que é meu, e sim considerar o meu irmão tanto quanto a mim. No versículo 46, diz o seguinte: e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão de casa em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Veja o quão importante é eu me esforçar para estar bem com meu irmão. Veja o quão importante é eu me doar para que a outra pessoa também esteja bem. Eu disse uma vez aqui que às vezes na conta do mundo eu abro o armário e só tem 1 quilo de feijão. E Marcos liga para mim precisando de feijão. Eu só tenho 1 quilo. Como é que eu vou dar ele? Se eu só tenho 1 quilo, 1 quilo é só para mim, né? Não, meu irmão. Se eu tenho 1 quilo, eu divido. É meio quilo para ele, meio quilo para mim.
Se tiver 4 pessoas, é 250 gramas para um, 250 gramas para outro. Sabe onde é que a gente vê isso? Na situação de Elias, com aquela viúva lá de Serepta. A viúva tinha o que dentro de casa? Um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Dava para fazer o que com isso? Um bolinho. Para ela fazer o que? Dividir com ela, com o menino, e depois ela ia fazer o que? Morrer. Mas é interessante que ela disse, já que a gente vai morrer, vamos morrer em 3. Morre eu, o profeta e o menino. É quando a gente se predispõe, meu irmão, a estar cada vez mais sendo bênção na vida do outro. É quando o milagre lá acontece. E na história lá da viúva, o azeite não faltou e a farinha teve em abundância. Nós precisamos buscar a santificação a todo momento, e isso é um processo. O ato de salvação é único, mas o processo de santificação, ele é contínuo, ele só termina no céu. Todos os dias eu vou ter que buscar o Senhor, enquanto eu posso achá-lo. Todos os dias eu vou ter que invocar o nome do Senhor. Todos os dias eu vou ter que meditar em sua palavra, para que cada vez menos eu venha pecar contra ele. É todos os dias, meus irmãos, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Não sou eu que estou dizendo, é a carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Quando pensar, meus irmãos, em compaixão e graça, lembre primeiro do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Depois lembre da sua vida devocional com o Pai, que precisamos chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Após isso, atentar não só o que é meu, e sim o do meu irmão, e estarmos cada vez mais nos santificando. A Bíblia diz que aquele que está limpo, se limpe mais. Aquele que está limpo, se limpe mais. Queridos, quando esse pacote, ele é por cada um de nós buscado, quando ele é por cada um de nós desejado, nós vamos de fato viver o que o versículo 47 diz: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Veja que maravilha. Isso aqui, meu irmão, é a lei da semeadura. A Bíblia diz que isso que plantar, certamente ceifará. Isso que plantar, certamente ceifará. Muitas vezes, meu irmão, essa colheita ela é feita com choro. Muitas vezes essa semeadura ela é feita com choro. Muitas vezes essa semeadura ela é feita com dificuldade. Muitas vezes essa semeadura ela é feita com labuta. Mas a colheita nós fazemos com alegria. Mas a colheita a gente faz com a alma regozijada. A parábola do semeador diz que teve uma semente que caiu em boa terra, e essa vingou e cresceu e produziu frutos a 30, a 70 e a 100. A compaixão e graça vivida pelo povo santo de Deus faz com que no tempo certo o Senhor venha acrescentando vidas a serem salvas. Porém, isso é uma ação. Isso é uma ação que eu e você precisamos ter. A ação de todos os dias lembrar da graça
e da compaixão de Cristo. A ação de todos os dias termos uma vida devocional. A ação de cada vez mais chorar com aqueles que estão chorando e se alegrar com aqueles que estão alegres. A ação de cada vez ver alguém com uma dificuldade e eu ter como ajudar e de fato eu ir lá em socorro daquela pessoa. Ah, meu irmão, mas às vezes eu não tenho o que ajudar. Ligue para alguém que pode ajudar, meu irmão. Junto com 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30, 40, 50, 100 pessoas. A união, ela nos ajuda para isso. Estamos aí na campanha para arrecadação de óleo. Os amados que estão aqui já falaram com seus vizinhos? Os amados que estão aqui já falaram com aquelas pessoas que trabalham nessa área? Falei isso com a Elizabeth, ela disse que ia falar com as pessoas lá. E é interessante que quando eu saí dali da casa da pizza, ontem da rua que eu lhe deixei, tem um pessoal ali na frente vendendo batatinha. Eu não sou muito chegado a batatinha não, mas parei para comprar uma batatinha. Mas o intuito não era esse não. O intuito era ganhar o óleo que estava dentro lá do tacho. E graças a Deus, quando eu falei, a menina disse que eu ia jogar esse óleo fora. Agorinha. A irmã Lidiane estava junto comigo. E ela disse, me dê seu número, que toda vez agora eu vou juntar e vou pegar e vou levar para você. Esse óleo, meu irmão, não é para mim não. Esse óleo é para nós arrumarmos recursos para fazer cestas básicas. Cestas básicas que foram produzidas ontem. 22 cestas estão ali atrás. Todo mês 15 cestas básicas vão lá para a nossa congregação Iamã, onde o pastor André está lá instalado. 15 famílias são assistidas todos os meses. Desde março até agora, meu irmão, isso é ação. E não é ação minha não, que eu não sou nada não, é ação de Deus. É o Espírito Santo de Deus que faz essas coisas. Se não for o Senhor que edifica a casa, em vão trabalham todos aqueles que edificam. Se não for o Senhor que vigia a cidade, em vão está ali aqueles guardas naqueles portões. Meus amados, quando nós entendemos isso, o que Cristo nos mostra, a compaixão e a graça, nós podemos ver o milagre de Deus acontecendo, famílias sendo transformadas, jovens sendo libertos, pessoas que a gente olhava e dizia, aquele ali não tem jeito, e daqui a pouco aquela pessoa está tocando um piano, está louvando ao Senhor, está pregando, está sendo um pastor. Quantas e quantas pessoas, quando eu era adolescente, não olhavam para mim e diziam, esse daí não passa dos 15, depois não passa dos 18, depois não passa dos 20, e graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, estou aqui. Meus amados, essa compaixão e essa graça do nosso Senhor Jesus Cristo faz com que nós venhamos a avançar, faz com que nós venhamos a ver os frutos do reino de Deus. Então, que essa noite aqui, que nós estamos hoje, assim como em Atos, nós estejamos vendo o Espírito Santo de Deus ser derramado sobre cada um dos seus servos. Que nesse momento, cada um de nós venhamos a estar pedindo para que Ele nos preencha. E para que esse preenchimento, ele transborde, ele seja abundante. Sabe aquela situação quando você pega um perfume que ele é bem cheiroso e você coloca ele na mão e às vezes passa um pouquinho da quantidade que você quer usar e ele cai no chão e ele incensa a casa? Sabe como é isso? Isso é o Espírito Santo de Deus sendo derramado dentro de você até transbordar. Que ele transpasse a medida, que nós possamos cada vez mais viver a plenitude do Espírito Santo de Deus, tendo compaixão e graça por cada um dos nossos semelhantes. Meus amados, que os irmãos possam estar orando e dizendo aí, onde você está, que o Espírito Santo é bem-vindo nos nossos corações, pedindo que Ele venha encher, não esse templo, mas encher a minha vida,
encher o meu ser, encher a minha família. Queridos, faça essa oração. Diga a Ele que esse é um desejo grande do seu coração e que não tem nada igual, que eu não posso comparar a essa esperança que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Que possamos cada vez mais ter um desejo ardente de orar, de evangelizar, de plantar novos trabalhos, de formar novas lideranças e de estar plenamente em compaixão e graça com os nossos irmãos.